Hello pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco da minha coleção. Nem todos estão aqui, muitos estão na chácara, só que eu estou transferindo todos para minha casa para ficarem sob a luz de LED numa estufinha que eu tenho aqui. Então parte está aqui, a Aima está ali no fundo tirando um cochilinho aqui e eu tenho aqui esse vasão enorme, que na verdade é uma caixa de necessidades de gato, mas que funciona muito bem e é barato. Bem, só algumas informações antes da gente começar, é que alguns lithops está marcado a região de onde eles vêm. Isso quer dizer que eu consegui as sementes dessas plantas através do grupo MSG, do qual eu faço parte. MSG é para Mesembs Study Group, ou Grupo de Estudos de Mesembs. E nesse grupo a gente financia estudos relacionados aos Mesembs, a gente troca sementes e nós somos mais ou menos 650 membros ao redor do mundo e tem vários produtores grandes do mundo inteiro, e então é um grupo muito legal. Então essas sementes que está marcada a região quer dizer que alguém foi lá, recolheu as sementes no habitat natural e, consequentemente, reproduziu, né, germinou essas sementes, fez as plantas, vendeu as plantas ou fez cruzamento entre elas para perpetuar a espécie. Então, quando está marcado a região, quer dizer que essa planta, se você for lá, você vai encontrar plantas muitíssimo parecidas com elas, porque elas são derivadas de plantas que vieram dessa região. Então, sem mais delongas, vamos logo, deixa já seu like porque vai valer muito a pena. Então vamos começar aqui, dar uma passada breve para vocês verem eles por cima e vamos apresentá-los um por vez. Esse aqui, o primeirinho, é um Lithops Carasmontana eberlanzi, também conhecido como Carasmontana erniana. Ele tá um pouquinho machucado, porque às vezes acontece mesmo. Por isso que eu tô trazendo da chácara, porque às vezes deixar no tempo acontece essas coisas, né, por causa de inseto. Aqui a gente tem um Lithops schwanntesi. Ele é um só, mas ele tem duas cabeças, mas é um lithops só. E ele está começando a troca de folha. Aqui também a gente tem um schwanntesi, variação martiae, e a gente tem dois lithops também. Esses dois juntinhos são uma planta só de duas cabeças, e o da esquerda é um sozinho de uma cabeça só. Esse aqui é uma das minhas paixões, que é o Julie Fuller Green, que tinha sementes lá no site para vender, e eles estão florindo de novo, ó, se a gente perceber, tá crescendo uma coisinha aí no meio dela, que é uma haste floral. Ela também é um lithops de duas cabeças, apesar de estar distante uma da outra, é um lithops só, é uma planta só. Aqui a gente tem um Fulviceps, lindíssimo também, ele tem essa textura, né, de bolinhas, bastante interessante. Aqui a gente tem um Hookery elefina, que eu gosto bastante também, porque ele é marronzinho, ele é modesto, né, fica bastante confuso num solo mais ou menos da cor dele. Eu acho bem interessante. Esse aqui é um Salicola e ele é da região de Luck Off. Então, ela é muito específica dessa região. Talvez os outros Salicolas que vocês virem não sejam exatamente como esses. Pode parecer que eles estão estiolados, mas não estão. Algumas espécies são um pouco mais esticadas mesmo. No caso dessa região, eles são mais esticados mesmo, mas eles não estão estiolados. Vocês podem ver que a cor é bastante uniforme no corpo inteiro.
E também é uma planta só com 3 cabeças. Ela também é bem antiga. Todas essas que tem 3 cabeças têm uns 5 anos. Essa aqui também é uma planta só, que é um Bromfield da variação Insularis. Este é um Alcampiae, bem bonitinho também. Ele é mais avermelhadinho. Esse aqui é mais arroxeado, acho que ao vivo dá para perceber melhor. Mas esse é um Marmorata Canginas. Esse aqui é um Marmorata Canginas também. E aí você me fala, como que pode ser da mesma espécie, um é roxinho e outro é verdinho? Essa espécie ela é muito interessante, porque a troca de folha dela às vezes vem verde e às vezes vem roxinha. Eu ainda não entendi direito essa espécie, eu preciso pesquisar mais, mas acontece muito disso com ela, de trocar as folhas e vir roxinha ou verdinha. Aqui a gente tem também uma das minhas favoritas, que é um Lithops olivaceae, lindíssimo. Tem uma variação chamada Olivaceae neubrone, que tá lá no site para vender sementes, que ela é roxinha, é linda, linda. Esse aqui é um Olivacea neubrone, mas vejam que é o que eu acabei de falar, mas vejam que ele tá verdinho. Isso pode acontecer também por falta de sol, porque o que faz as suculentas produzirem as cores é o sol, não é? Ou estresse ou coisa do tipo. Nesse caso, elas estavam num ambiente não muito claro, porque eu demorei um pouco para replantar, então deve ser por isso que ela perdeu a cor roxinha dela. Esse aqui é um Marmorata diutina, também de 2 cabeças. Esse é um Bromfield, também de 2 cabeças. E olha só, um é do código Cole 368 e esse aqui que eu já mostrei também é um Bromfield insularis, é do código C57. Então veja que a variação, né, esse é insularis e esse não, tem uma diferença na janela. Por janela, quando a gente fala janela do Lithops, a gente está falando da superfície de cima, o topo, né? Esse aqui é um Lithops Leslie, que acabou de florescer também. Aqui um Schwanthese, que também floresceu. Aqui a gente tem um Caras Montana Mickbergensis e do lado também a gente tem. Esses que já floriram aqui, eu cruzei eles, então as flores estão murchando para produzir o fruto. E veja que eles são os dois, Caras Montana Mickbergensis, mas eles são diferentes, né? A gente percebe claramente que tem uma diferença entre eles de textura, de cor. Então, é por isso que a gente tem a diferenciação ali. Esse aqui é o Cole 168 e esse é o 327. Eu vou explicar melhor num outro vídeo o que significam esses códigos, mas resumidamente, o código Cole é porque o professor Desmond Cole, que foi quem catalogou a maioria das espécies de Lithops conhecidas, quando ele catalogou, ele deu um número para cada uma delas, e é por isso que a gente usa até hoje. E isso quando a gente usa, por exemplo, a gente chegou num ponto bom. Essa aqui tem código Cole. Essa aqui é um Caras Montana, mas eu não coloquei nenhum código, tá vendo? Porque eu não tenho certeza de que as sementes dessa planta vieram de uma matriz da coleção do professor Desmond Cole. Esses aqui vieram. Esse eu tenho certeza que são crias, né, filhinhos da coleção inicial do professor Cole. Essas aqui, não. Então eu não anoto o número. Esse aqui é um Lithops localis, também cheio de bolinha. E aqui, por último desse pote, a gente tem dois bastante interessantes. Aqui são 2 Lithops,
de 2 cabeças e aqui é um Lithops de 1 cabeça. O que é interessante aqui é que os dois são marmorata da região de Koerisberg, na África do Sul. Só que esse é a oeste de Koerisberg e esse é a leste de Koerisberg. Então a gente percebe que são da mesma região, mas mesmo assim a gente consegue ver algumas diferenças na janela, né? Isso é muito interessante. Por exemplo, esse aqui tem aparentemente ilhas maiores do que essa aqui. E ilhas são esses pontinhos que tem aí na janela. E a gente também percebe um pouco da diferença de cor, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas esses são mais acinzentados do que esses são mais verdinhos. E aqui, para finalizar, são alguns Lithops mais novinhos. Esse primeiro é um Leslie. Esse aqui é um marmorata da variação Elisai, um Salicola, um Caras montana da subespécie Bela. Esse aqui que parece mais amarelinho. Lindo, lindo, lindo. Aqui também um de 2 cabeças, que é um Leslie também Greyform. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui que eu vou em linha reta para vocês verem. Esse Caras montana Bela, eu tenho 3 deles. E eles vieram os 3 de regiões diferentes. Mas são todos da mesma espécie. Eu não sei dizer de qual parque eles vieram da África do Sul. Eu preciso ver na minha tabela, mas eu anotei aqui como aos 2, tá vendo? Eu preciso ver de onde que é. Mas são 3 regiões diferentes da África do Sul. E veja só, esse logo abaixo aqui e esse, eles estão em tamanhos diferentes, tá vendo? Esse é aos 4, esse aqui eu marquei como C143A, que esse é do código COL, e esse aqui aos 2, porque são regiões diferentes, mas é muito legal ver que são da mesma espécie e mesmo assim, olha, se você comparar os dois aqui, ó, esse aqui e esse, a gente vê bastante diferença na janela, né? Esses aqui já são mais parecidos, mas esse aqui ainda tem a janela mais escura. Enfim, ó, vamos voltar aqui. A gente tem um Leslie também. Aqui um Otseniana, que eu acho que é um dos Lithops mais fáceis da gente saber. Só de olhar a gente já sabe que é um Lithops Otseniana, porque ele tem bolinhas mesmo, tá vendo? Que parecem uns dentinhos circulares assim. E todos os Otseniana são assim, e eles são bem fáceis de identificar. Aqui é um outro Localis que eu tenho. E aqui é um Terricolor da região de Skrytkral, também tudo na África do Sul, tá, gente? Esse aqui precisa ainda... é muito novinho, né? Um nossa, gente. Pseudo Truncatella. Eu odeio esse nome, é muito difícil de falar às vezes, como vocês perceberam. Aqui também é um pseudo nossa, gente, olha só, pseudo Truncatella. Mas são de subespécies diferentes. Esse aqui é uma paixãozinha minha. Olha a janela dele, que coisa mais maravilhosa. Que é um Salicola. Aqui a gente tem um Caras montana Bela, que foi o que eu mostrei já, né, no caso. E olha aqui, esse aqui é um Otseniana, como eu disse, ele é muito fácil de identificar, porque tem essas bolinhas nas bordas, né? No meio não tem nada, então a gente já percebe que ele é diferente dos outros, né? Os outros é bem confuso de saber o que é o que. E esse vem da região de Loeres Fountain,
também na África do Sul. Esse aqui é um Dinteri, bonitinho também. Esse aqui tá super novinho, ele é um Alcampiae Jackson's Jade, ele é um híbrido, ou um cultivar, eu não lembro. E acabou. Esses aqui, eu tenho eles, mas eu não... Esse aqui eu tenho quase certeza que é um Fulvíceps. Mas eu não determinei ainda qual é a espécie deles, então eu não marquei ainda, mas eles precisavam ser replantados, então não vou perder a planta por causa disso, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha coleção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aí no comentário, que a sua dúvida pode ser a de outro e eu respondo a todos. Não deixem de curtir, não se esqueçam de se inscrever se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, tchau!